querido reverendíssimo Padre Danilo, querido povo de Deus, queridos internautas que nos assistem pelo canal de YouTube, segundo domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nos traz o ensinamento para essa semana, para que nós possamos nos abastecer da graça de Deus e através disto podermos tocar o nosso dia a dia da nossa fé. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías. Nos anos de 700 a 740, Isaías já mencionava a importância de a preparação do nascimento do servo servidor. E quem era esse servo servidor que Isaías já profetizava naquela época? 740 anos do nascimento de Cristo, o próprio Cristo Jesus. Disse ele: não basta serem meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescimentos de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Então aquele povo daquela época, a mensagem era para o povo daquela época, mas essa mensagem ele traz para cada um de nós, atualizada no dia de hoje. Nós vemos a resposta do Salmo, e ela vem com muita força para aquele que busca vivenciar, busca trazer para a sua vida, concretizando na evangelização a resposta. E eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer que faço a vossa vontade. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, se você tem esse desejo no coração de desempenhar a função, a vontade de Deus, de Cristo Jesus, de uma maneira apaixonada. De dizer: eis-me aqui, Senhor, eu fazer a tua vontade. Queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos o momento, o dia nem a hora em que vamos partir para a cidade celeste. E na segunda leitura, Paulo, escrevendo ao Coríntios, ele vem nos chamar à santidade. E vivermos a santidade requer de nós, ainda na humanidade nossa, ainda na fragilidade nossa, trazermos para nós a realidade da santidade. Nós devemos nos espelhar no santo que nós somos devotos. Por exemplo, Santo Antônio. Eu sou devoto de Santo Antônio. Aí eu pergunto: você já leu a história de Santo Antônio, a vida de Santo Antônio? Eu sou devoto de São Francisco de Assis. Você já leu a história, a vida de São Francisco de Assis? Porque era um homem como você, era uma mulher como você, mulher. Ser humano. Eles conquistaram a santidade vivenciando. E é assim que nós conseguimos a nossa santidade também, vivenciando diante do dia a dia da nossa vida. Tem gente que quer esperar morrer para se converter. Homem, faça isso não, pelo amor de Deus. Hoje, por exemplo, se eu não engano, salvo engano, tem um 7º dia. Acho que tem um 7º dia aí, não. Enfim, 7 dias se foram mais um paroquiano nosso. E é a nossa vida, nós não sabemos. Daqui a 7 dias pode ser celebrada a missa do diácono. Está certo? Eu estou errado? Não. Eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar vivenciar a santidade enquanto existe vida. Mas, diácono, como é que eu consigo isso? Através da oração. E Paulo vem nos ensinar isso nessa leitura. Ele vem dizer: a igreja de Deus, escrevendo a Coríntios, a igreja de Deus está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, como Cristo é santo. Sede santo como nosso Pai Celeste é santo. E como é que eu consigo ser santo? Como é que eu consigo, diácono, ser santo diante dessas dificuldades, diante dessas realidades em que vivemos? Você consegue ser santo simplesmente, meu querido, minha querida. Você que nos assiste pelo canal de YouTube, você que está passando por tribulações, você que está passando por desânimos, por depressão. Como é que nós conseguimos a santidade? E eu diria algo tão fácil: através da Eucaristia, através de saciar do banquete sagrado do Senhor, sendo fortalecido pelo Espírito. Paulo era um perseguidor dos cristãos,
E pela vontade de Deus, diz a leitura, Deus quis que ele se transformasse em acolhedor dos cristãos. Paulo não fazia nada mais, nada menos do que criar comunidades de cristãos. E Paulo se preocupava com todas as suas comunidades em relação à perseguição, para não desviar os seus pensamentos, a dureza do seu coração, daquelas pessoas que não conseguiram entrar na terra prometida. A preocupação de Paulo era que eles abrissem os olhos para as perseguições. Queridos irmãos e irmãs, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, quanto mais buscamos estar presente na Eucaristia, mas nós somos perseguidos. E era isso que Paulo tratava com as suas comunidades. Abra os vossos corações, não vos preocupeis com o que há de pedir. Agora, com certeza, se preocupar, não tenha dúvida, com a perseguição. O adversário, o inimigo, ele quer tirar do seu coração o desejo de aprofundar, de servir a Jesus Cristo, sobretudo na pessoa do nosso irmão, do nosso necessitado. Que nós possamos enxergar através, mas como um diácono consiga enxergar? Através da oração, através da presença do Espírito Santo. E era isso que Paulo, nas suas comunidades, pregava, ensinava. Ele dizia, não vos preocupeis com o que há de pedir, não preocupe o vosso coração, não vos perturbe o vosso coração. Mas ele se preocupava em que chamasse a atenção das pessoas a se proteger da armadura de Deus, para poder superar as ciladas do maligno, porque ele vem para perseguir aqueles que buscam o Senhor, aqueles que buscam vivenciar a sua santidade. E é por isso que muitas vezes a gente duvida da nossa santidade. Querido irmão, querida irmã, não espere morrer para ser santo. Viva. O reino de Deus já começa aqui na terra. E o reino de Deus se faz vivenciando em comunidade. Ah, mas eu não consigo viver em comunidade. Lá na comunidade do nosso querido Padre Danilo, é uma bênção. Eles vivem em uma harmonia, uma tranquilidade. Mas, às vezes, nós temos dificuldades. E eu escuto, muitas vezes, nas evangelizações, as pessoas dizer, irmão, ou diácono, eu preciso que o senhor vá fazer uma oração lá em casa. Por quê, minha irmã? Olha, não porque a minha filha, ou meu filho, ou o meu parente, já não vem para a igreja faz um tempo. E está tudo de cabeça para baixo. Está tudo desajustado. Irmã, tá? Irmã, que aqui está vendo, irmã? Olha, eu não sei. O mal está nos atacando. Eu digo, irmã, vou te falar uma coisa. A palavra de Deus é bem clara e curta. Paulo diz às suas comunidades, revestivos da armadura de Deus. E como se reveste da armadura de Deus? Através da confissão. Uma coisa muito bonita que eu encontrei na última celebração, as pessoas procurando a confissão. Tinha uma fila de quase 8, 10 pessoas esperando para se confessar os seus pecados, para receber a absolvição dos seus pecados. É um dos sacramentos que a nossa amada igreja coloca para nós. Confessar os nossos pecados para ser absolvidos. Isso é uma maneira de santificar, porque nós somos falhos. Não vamos, olha, outra coisa muito importante, Paulo também sempre falava para a sua comunidade, não vos vamos camuflar. Irmãos que ficam dentro da igreja dando cara de santo e em casa chutando balde. Santificação não é isso, meus queridos irmãos e irmãs. Santificação não é estar bonzinho aqui na igreja. Ser bom aqui na igreja, abraçar os nossos irmãos é muito bom. Ser santo é você abraçar aquele que te persegue. Ser santo é como Deus fez com Paulo. Derrubou ele do cavalo, transformou ele num acolhedor dos cristãos. Ser santo é ajudar os outros a ser cristãos. E a gente fica triste muitas vezes porque dentro da igreja acontece isso. A gente chega a escutar isso. Agora, mais triste ainda é a pessoa deixar o inimigo conduzir o seu coração para aquela maldade tão grande de se afastar do banquete sagrado, da Eucaristia. Aí reclama, diz que a vida está de cabeça para baixo. E eu digo, irmã, se continuar assim, vai ficar não só de cabeça para baixo, mas corpo inteiro. Quanto mais você se afasta da graça de Deus, mais da desgraça você se aproxima.
O que é desgraça, meus queridos irmãos? O afastamento da graça. Simples assim. Muitas vezes as pessoas não querem escutar a verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós vamos tratar de uma ferida, quando nós vamos tratar de um ferimento, o médico, e está aquela casquinha, aí você diz: doutor, não precisa mexer, que já está a casquinha preta. O doutor chama logo a enfermeira, tira toda aquela casca preta e coloca aquele remédio que dói, que vai profundo matar as bactérias que está sobre abaixo daquela casca preta que você acha que está sarado e não está. E ali sim o médico vai sarar das primícias. E essa é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos com máscaras pretas que precisa ser tirada, e muitas vezes nós não queremos ser tocados. Nós queremos muitas vezes ser cristão self-service, pegar o nosso prato, chegar lá e colocar a comida que nós queremos. Essa comida engorda, mas eu vou comer, não tem problema, é gostosa. Irmão, o que é gostoso, o pecado ele nos atrai para as coisas gostosas. Tem gente, quando fala em nutricionista, se benze, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o nutricionista ele vai tirar tudo que você gosta. Ele vai danar para você comer mato verde. Mas é isso que vai fazer bem à sua saúde. Mas sabe quantas vezes você vai gostar e segurar no mato verde? Pouquíssimos tempo. Porque a comida é gostosa, você ir no self-service e colocar-se daquilo que você mais gosta e aquilo que faz mais mal para a sua saúde. E o mundo nos oferece isso. E a gente não pode ser cristão self-service, à la carte. Eu vou pegar o que eu... Não. O cristão, ele tem que se abastecer da graça de Deus. O cristão, ele tem que buscar a santidade. E buscar a santidade é renúncia. Buscar a santidade que é renúncia. Deus se manifestou por várias vezes no meio do seu povo. E sempre que Deus se manifestou, Ele veio para contradição, Ele veio para contradizer, Ele vem ao contrário daquilo que o mundo quer, daquilo que o mundo oferece. Deus não quis vir para o reinado, Deus não quis vir para ter as coisas boas. Deus, Ele quis, através da humanidade, através da simplicidade, através de um casal, de uma jovem, de uma adolescente. Ele quis se utilizar daquela adolescente virgem e permaneceu virgem até a morte, até ser assunto ao céu, sempre virgem, porque Deus quis. E quando Deus quer, Ele faz isso. Quando Deus quer, Ele transforma Paulo. Quando Deus quer tudo. Deus quis vir numa família pobre para contradizer os reis, os fariseus, aqueles que queriam tomar conta do poder. Porque Jesus, Ele veio para nos mostrar que através da santidade, e o propósito e a pedagogia de Jesus o tempo todo foi nos mostrar que o reino nosso não é daqui da terra, meus queridos irmãos e irmãs. É por isso que Deus se manifestou através de famílias pobres. As famílias, quando iam às sinagogas, eles levavam, e tinham prazer de levar, bois gordos, cordeiros gordos, novilhas. As coisas quanto mais valiosas, eles achavam, eles enchiam o peito, o coração, porque ele estava levando ao encontro para fazer oferta. E Maria e José não tinham condições. Eles levavam o quê? Um par de rolinhas, um simples par de rolinhas para oferecer. Então Deus quis vir numa família assim. Deus quis vir ser criado através de um marceneiro, São José, um simples operário. Deus quis ser criado no meio dos pobres para contradizer os poderosos. Dispensou dos poderosos os tronos e exaltou os humildes, diz a Magnífica. Saciou do bens dos indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. E esse é o propósito. Essa é a pedagogia de Jesus. Essa é a pedagogia da santidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, queridos internautas, nosso dia a dia é dia de luta e de batalha. É dia de renúncia. É dia de cuidar da saúde. É dia de cuidar do nossa alimentação. É dia de cuidar do planeta, como sempre fala Padre Gesso. Cuidar do planeta. Se preocupar. Vivenciar o seu dia como se fosse o último.
Eu tenho certeza, se cada um de nós soubesse que fosse o último dia, as coisas eram bem mais diferentes. Você praticava as coisas com mais amor. Você não ia ter tempo de ficar brigando, ronhento. Tem gente que é ronhento, é azedo, fica brigando com todo mundo, discute com todo mundo, só tem pensamento de perseguição. Abre o seu coração para a maldade. Por quê? Porque você está distante da Eucaristia. E Padre Danilo, muitas vezes, nossos queridos irmãos, às vezes, vêm ao encontro eucarístico, comunga Jesus na Eucaristia e ainda permanece roento, azedo. E esse não é o propósito de Jesus. Nós vimos no Evangelho, narrados pelo nosso querido evangelista João, que é o batismo de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis. Mais uma vez ele deu aquele seu exemplo. Eu preciso deixar esse exemplo para os meus filhos e filhas. Eu preciso deixar esse exemplo. O Rei, Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, eu preciso deixar esse exemplo. E mais uma vez ele deu esse exemplo de humildade. João, o precursor, ele estava uma fila enorme no rio a ser batizado e perdoar os seus pecados. E João batizava, mas com a água, para batizar dos pecados, livrar dos pecados. E João batizando, todo empolgado. Quando João levanta a cabeça, quem está na fila, gente, para ser batizado? Jesus Cristo. Aí João, quando se levanta, diz o Evangelho, João começa a falar para aqueles que estão na fila: este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isso, Jesus na fila para ser batizado. E enquanto isso, a filha ia se aproximando, e quando Jesus chegou perto de João, João disse: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Como eu posso batizar o próprio Jesus? Mas Jesus disse: é preciso que eu seja batizado por você, João, para que eu deixe esse exemplo, para que ele mostre para nós que ele ali estava representando a humanidade. Ele era igual a todos nós, menos no pecado. E ele quis, mais uma vez, é a manifestação de Deus no meio do povo, no meio daqueles que buscava ser batizado, que desejava no coração mudar de vida, que desejava no coração tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne, e acreditar na misericórdia de Deus e no dia do encontro do Senhor. E Jesus foi batizado, e ali João afirmou, diz o Evangelho, que viu e dá testemunho que desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba, e diz: este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos irmãos, Deus se faz o próprio Cordeiro imolado, que se doa para cada um de nós. Como, gente, nós podemos ter o coração tão endurecido para um Deus desse, que se doa para nós? Jesus, Deus se faz presente no meio de nós. Ele se doa o próprio Filho como Cordeiro imolado, por mim e por você. E muitas vezes nós não escutamos e não damos ouvidos. Nós precisamos comer comidas estragadas. Nós preferimos muitas vezes fazer os nossos gostos da nossa vida, o nosso ego. Eu preciso caminhar fazendo os meus... Não, eu tenho que ser isso. Eu posso, muitas vezes tem posse, tem dinheiro. Não, eu posso comprar isso. Não, eu tenho que... Está ótimo assim. Eu não preciso ficar mudando as coisas. Mas Jesus, se você quiser, meu irmão, conquistar santidade, e se você quiser ganhar o céu, precisa mudar. Mas não se preocupe de mudar de uma vez. Vá mudando devagarzinho, podando. Vá mudando devagarzinho, pedindo a graça de Deus. Para isso existe o encontro eucarístico. Para isso existe uma quinta-feira eucarística. Não perca, não perca. Quinta-feira eucarística, 3, 4 pessoas, 5, 10 pessoas. E cadê o desejo da santidade? Cadê o desejo de encontrar o sagrado na Eucaristia? Então nós precisamos nos fortalecer, como diz Paulo, na armadura de Deus, na oração, e sobretudo em oração na igreja doméstica. Nós esquecemos muitas vezes
de pôr em prática a nossa igreja doméstica. Por isso que acontece muitas vezes o distanciamento da presença de Deus. Porque a igreja doméstica já não reza. Se passa a semana sem oração, esperando vir um domingo para se encontrar com Jesus. E Ele nos convida a nos encontrar na igreja doméstica. A busca da oração, o vivenciamento da palavra de Deus. Escuta, liga os rádios, Rádio Olinda, a manhã toda de oração. Vai se abastecendo da graça de Deus. Criatura, nem eu, nem você sabe o momento exato que você vai ser chamado ao encontro de Deus. E se pegar a gente desprevenido? O que é que você vai falar para o Senhor? Quando o Senhor disser, por que você não cumpriu, você não desejou? Você quer o céu? Ah, quero, Senhor, quero o céu. Tá, mas tu está conquistando para ir para o céu? Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos com todas as palavras: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente reza todos os dias o Pai Nosso e não põe em prática. E fazer o reino de Deus acontecer na nossa vida é fazer o reino de Deus acontecer na minha vida, é transformar, pensar, agir. Não falar muito da vida dos outros, se falar diminui. É assim que se conquista a salvação. É assim que teu santo, que você é devoto, conquistou a salvação. Na luta, na batalha, no sacrifício. Por isso nós todos somos chamados a ser santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu seja santo, santo, santo. Meu Deus é santo, santo, santo. A santidade da minha vida acresce o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá, vai. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Canta, povo de Deus, vai. Que eu seja santo, santo, força. Santo. Meu Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.